Graças a Deus essa manhã, porque eu recebi uma bênção do Senhor essa manhã. As crianças que não vieram, as pessoas que não vieram esta manhã, percebi que já tem um compromisso com Cristo. As famílias já têm um compromisso com a igreja, com Cristo. Me ligaram, a Alciene falou que vai deixar a última aula para a semana que vem, que ela tem um compromisso com o marido. A Vitória tem aniversário, a Catarina está viajando, me ligando, mandando mensagem: cara, não vamos esse fim de semana. Então, para mim, é uma alegria saber que as pessoas, as crianças que estão vindo, as famílias, já têm um compromisso. Não conosco, elas pensam que é conosco, mas não é conosco, é com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus tem falado nos corações, tem plantado no coração das crianças a semente, tem libertado vidas, tem salvado famílias, e eu louvo a Deus por isso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais esse momento que nós aqui nos encontramos, Senhor. Como essa canção disse, Senhor, que Tu és o sol a nos guiar. Hoje, Senhor, não tem sol, o tempo está nublado, mas ainda o Senhor está. O Senhor está conosco. Como diz que o Senhor é a nossa sombra. A nossa sombra só aparece no dia de sol ensolarado, mas o Senhor está como a nossa sombra, grudado em nós, está conosco. E eu te agradeço pela Tua presença, pela fidelidade da Tua presença em nós, Senhor. Te agradeço, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui, inclinados a Ti, Senhor, com a nossa fronte reclinada a Ti, para Te buscar mais uma vez. Sabemos, Senhor, que não foi o Senhor que nos trouxe. Cada um que veio hoje foi o Senhor que trouxe até aqui, neste lugar, para ouvir a palavra, para cantar louvores a Ti, para Te salmodiar, para estar em comunhão com os irmãos, uns com os outros. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu valorizo, Senhor, nós valorizamos muito esses momentos, Senhor, que estamos juntos. Porque tantas pessoas, tantos, Senhor, queriam estar aqui e não podem. Estão doentes, estão amarrados pelas doenças, estão amarrados, Senhor, muitas vezes pela frieza espiritual, pela incredulidade, e sabemos que não são culpa, Senhor, deles. O inimigo tem feito isso, Senhor, e as pessoas têm se deixado se levar. Mas em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos, Senhor, por nós estarmos aqui. Te agradecemos pela oportunidade dessa igreja aberta aqui, Senhor. Pela oportunidade de podermos abrir a nossa boca e cantar e falar da Tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que venham, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, desatar, Senhor, os nós das vidas que estão amarradas. Que o Senhor venha libertar, Senhor, dar libertação aos encarcerados, ó Deus. Que o Senhor venha salvar vidas aqui neste lugar. E todo, Senhor, que entrar por esta porta, Senhor, não venha sair da mesma forma, mas venha sair cheio da Tua graça, cheio do Teu poder, Senhor, cheio da Tua visão, Senhor. Tira, Senhor, as escamas dos olhos, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, todo o mal, Senhor, que tem assolado o Teu povo, Senhor. Nós somos o povo que se chama pelo Teu nome e clamamos por Ti, Senhor, na certeza que o Senhor fez e fará muito por nós. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, te louvamos. Abençoa, Senhor, as crianças, Senhor, que vamos estar com elas. Abençoa o Docar, que vai trazer a Tua palavra aqui, Senhor, o Teu estudo. Senhor, esteja, Senhor, dirigindo, Senhor, esclarecendo as mentes e os corações. Usa, Senhor, conforme Tu quiseres, Senhor. Não da maneira que Ele quer, mas da maneira que Tu queres, porque eu sei que Tu tens o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.
oração. Alô? Está mais forte isso. Nós estamos falando sobre oração. E a revista hoje vai dar um exemplo de oração. A cada domingo ele vem dando exemplos de orações. E nós vamos falar sobre hoje a oração de Elias. Está lá em 1 Reis 17. 1 Reis 17. E depois, no capítulo 18, nós vamos ler, eu vou ler do 17, do 1 ao 7, depois eu dou um pulo aqui. Então Elias, capítulo 17, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Depois no capítulo 18 diz: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os escondeu com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que se acheguemos à erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si, para percorrerem Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostou-se com o rosto em terra e disse: és tu, o meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize ao Senhor, ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei, para que entregues teus servos na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, diz ao teu Senhor: eis aí está Elias? Poderá ser, apartando eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar boas novas a Acabe, não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água?
E agora tu dizes: vai a teu senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, cuja face estou deveras, hoje me apresentarei a ele. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixares os mandamentos e seguiste a Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste de ídolos que comem da mesa de Jezabel. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor, aquilo que Tu sabes que nós necessitamos, Senhor. Ó Deus, fala grandiosamente para nós, Senhor, para que nós saiamos alegres, Senhor, e possamos mudar de vida, Senhor. Mudar e retornar, Senhor, para as Tuas obras, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Aqui, irmãos, Elias, essa passagem famosa de Elias, o profeta de Deus, um homem que vive só para trabalhar para Deus. O que acontecia ali? Acontecia que o reino foi dividido depois de Salomão. O reino rasgou-se no meio. Então, 10 tribos ficaram no norte e uma tribo no sul, que é a tribo de Judá, que ficou no sul. A tribo de Israel, todos os reis faziam, como a Bíblia diz, que era mal aos olhos de Deus. Não fazia aquilo, os reis não faziam aquilo que Deus tinha planejado para o homem. Os reis seguiam seus próprios caminhos, seus próprios deuses, suas próprias corrupções, faziam da sua forma e não daquilo que Deus planejou. E Deus coloca um profeta para mostrar para o rei, para mostrar para o reino, que eles estão no caminho errado, que não é esse o que Deus planejou para eles. E esse caminho ia matar o reino, esse caminho ia destruir o reino, esse caminho seria ruim para eles, seria péssimo o caminho que eles tomaram. Nós também seguimos os nossos próprios caminhos, seguimos os caminhos como Acabe. A Bíblia vai falar que Acabe, esse rei que está falando, seguiu o mesmo caminho que o seu pai seguiu, o que o seu avô seguiu. Nós muitas vezes seguimos o que os nossos pais falam, a tradição, o que o país fala, a nossa cidade, nós seguimos os mesmos caminhos. Então você pode ver que a cidade fica uma cultura, porque segue todo o mesmo caminho. E aqui esse rei Acabe, ele segue o caminho do pai dele. Só que Deus vai avisar, fala: ó, esse caminho não é legal. Esse caminho que você está tomando vai se transformar em ruína para você e para todo este povo aqui que você está levando. E Elias, ele chega para falar isso para o rei. E muitas vezes, irmãos, nós reclamamos algumas vezes que temos alguns problemas, que temos algumas dificuldades, talvez dificuldade financeira, talvez dificuldade com alguma doença em casa, com algum problema na nossa vida, mas primeira coisa, as pessoas reclamam de Deus, mas não procura saber qual o motivo daquilo. Talvez Deus esteja usando um problema desse para te fazer retornar, para fazer você reconhecer que Ele é Deus.
para fazer você despertar, para fazer você refletir. E você vê que aquilo que você tomou, aquela posição, aquele caminho que você tomou, não é correto. Então eu tenho que apanhar nesse caminho aqui para ver que não é correto. Isso acontece com todos, irmão. Todos já passaram por isso. Já tomaram um caminho, apanharam naquele caminho, sofreram naquele caminho, para poder lembrar, refletir que aquele caminho não era correto. E aí o que tem que fazer? Retornar, voltar. Sociedades. Pessoas fazem sociedade com uma pessoa e depois vai ver lá na frente que não era o ideal. Tomou posições sem orientação de Deus. Nunca oraram por uma decisão. Ou se oram, não esperam a resposta do Senhor. Ela toma uma posição e aí vai para um caminho totalmente errado. E o interessante aqui que Elias, no primeiro versículo que ele aparece, ele vai falar que ele vai dar um checkmate ali em Acabe. Ele vai dar checkmate em Acabe. Ele vai falar assim: olha, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Você vai ter que aprender. Eu estou falando para você. Deus está falando com você. Você não está ouvindo, então vai ter que acontecer algo para que você creia, para que você acorde, para que você volte. E aí Elias fala, não vai chover nesse tempo, vai ficar 3 anos e meio sem chover. E aí eu quero ver o que você vai fazer. Não que Deus castigue ninguém, Deus não quer castigar ninguém. Deus, por amor, Ele quer que as pessoas retornem a Ele, que voltem para Ele. Ele não quer castigar ninguém, mas Ele quer que retorne. E Ele deixa você seguir seus próprios caminhos para ver que você está dando algo errado. E esse caminho você está vendo, que mesmo você mesmo está vendo que esse caminho não vai dar em nada. E o rei Acabe, acontece isso. Elias tem que falar para ele: olha, 3 anos e meio não vai chover. E a lição aqui fala que o que é, a lição começa aqui dizendo assim: o que é uma oração eficaz? O que é uma oração eficaz? Então ela mostra aqui que aquilo que produz o efeito desejado, aquilo que funciona infalivelmente. Oração eficaz. Nós pensamos que a oração eficaz é aquilo que produz aquilo que nós desejamos. Então, essa, na nossa cabeça, é uma oração eficaz. Se o irmão orou por mim e realmente aconteceu, é uma oração eficaz. Se o irmão orou por mim e não aconteceu nada, ou aconteceu o inverso, eu vou falar que não é uma oração eficaz. No nosso meio, muitas vezes nós falamos: olha, a oração, tem a oração do pastor, a oração de determinado irmão, essa é a oração eficaz. Mas Jesus nunca disse isso. Jesus falou que a oração eficaz é aquela que você faz lá no seu quarto, sozinho, entre você e Deus. Esta é a oração eficaz. Então, nós estamos dando exemplo de várias orações aqui. Há vários tempos nós vemos comentando de orações. E Elias, lá em Tiago 5,17, quem abrir pode ler. Tiago 5,17.
Exato. Tiago, ele está falando de uma oração eficaz. Tiago, ele vai falar de uma oração eficaz. Ele vai falar, olha, Elias, ele vai falar, Elias era um homem como você, como eu. Ah, mas eu não posso orar igual a Elias. Mas, eu não tenho a eficácia de uma oração igual de Moisés, de Elias. E Tiago está dizendo, você pode orar assim e ter um efeito legal na sua oração. E ele está dizendo, olha, se Elias, que era uma pessoa comum como nós, a oração dele foi boa, quanto mais a sua, irmãos. Nós precisamos ter essa convicção. Então ele diz que Elias era semelhante a nós. Ele não está dizendo que é igual os gregos falam que os anjos desceram do céu, os deuses desceram do céu em Elias. Não, Elias foi um homem de carne e osso. Com os mesmos problemas que você tem, ele tinha também. E a Bíblia vai mostrar, que eu acabei de ler com vocês, que Deus tem que retirar ele, depois que ele fala isso para Acabe e Jezabel, ele tem que se retirar, Deus manda ele para o monte lá, para ser sustentado por um corvo e pelo rio, um homem como nós, precisando se alimentar também, mesmo levando a palavra de Deus, mesmo caminhando, se dedicando, ele precisa se alimentar, precisa comer para se fortalecer, um homem como nós. Aqui diz, pela convicção de que somos homens. Nesses tempos modernos, o humanismo tem levantado com arrogância e prepotência a velha ideia de que o homem é autossuficiente, referencial único, o centro de tudo, e tem levado muitos chamados crentes ao culto do ego ou adoração do homem pelo homem, a exercerem a fé dos outros e não a deles próprios. Pedro e Paulo reagiram a essa prática, repreendendo com indignação. Olha lá, Atos 10, 26. Atos 10, 26. Isso aí. 10, 26. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te que eu também sou homem. Rapaz, quando ele chega na casa de Cornélio lá, Deus tinha falado com Cornélio e Deus falou com Pedro, para os dois se encontrarem lá, e Pedro vai na casa dele, e Cornélio, quando vê Pedro, se ajoelha. E Pedro vai falar, olha, eu sou homem como você, não, levanta daí. Lá no próprio Atos aí, capítulo 14, próprio Atos capítulo 14, de 11 a 15,
Exatamente. Irmãos, agora aqui, Paulo e Barnabé entram numa cidade fazendo vários milagres lá, pregando a palavra do Senhor. A cidade fica maravilhada de ver todos esses milagres, correm atrás de Paulo e Barnabé e falam que eles são deuses, Júpiter e Mercúrio. Eles falam: opa, peraí, nada disso, nós somos homens como vocês, isso que nós fazemos está disponível para todos vocês. O que quer dizer, irmãos? Como Elias, como Pedro, como Paulo, como Barnabé, todos estes homens eram homens normais, igual a nós. Nós, os evangélicos, temos eles como os ícones, mas não como deuses, não como homens que devem ser adorados. Nós adoramos ao nosso Deus, mas, entretanto, alguns adoram apóstolos, alguns adoram a pastores, saem, viajam para receber uma oração, saem da sua cidade, percorrem países para receber uma oração, e a mesma oração dele é a mesma oração sua, é a mesma oração sua, a mesma oração que Deus pode ouvir dele, Deus pode ouvir sua também. Temos que ter essa certeza, essa convicção com Cristo. Nós precisamos ter experiências também com Deus, não depender da bênção do outro. Eu preciso ter minha experiência com Deus, eu preciso orar: Senhor, me dá experiência contigo, Senhor, eu quero que a sua presença se manifeste na minha vida também, e não ficar só dependendo do outro, mas eu ser independente com meu Deus, como esses homens foram. Então nós precisamos disso. A palavra Elias, o interessante de Elias, que ele está num momento com Deus tão forte, que ele não diz, a palavra ele não diz, ele, no primeiro versículo aí que eu li, ele não vai falar que Deus não vai fazer chuva. Ele fala que nem chuva haverá nesses anos. Ele fala: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante a face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesse ano. Ele vai falar segundo a minha palavra. Opa! Segundo a minha palavra, é interessante isso aí. Que segundo a minha palavra. Porque ele fala: Deus falou para mim que vai chover. É Deus que está mandando. Não, ele falou: eu estou falando que não vai chover, segundo o que eu estou falando. Aí pega muito. Um dia eu estava discutindo com lá no seu aniversário, lá discutindo lá. Rapaz, não, que é de outra denominação, né? É de outra denominação. Aí ele falava que que eu posso decretar algumas coisas, que eu posso fazer algumas coisas. Eu falei: pode, você pode fazer. Mas o que você faz conta com a aprovação de Deus? É aí que está a diferença. O que eu falo conta com a aprovação de Deus? O que eu determino para outra pessoa conta com a aprovação de Deus? O que eu faço aqui na igreja conta com a aprovação de Deus? É aí que vai fazer a diferença. É a aprovação de Deus. E aqui a oração dele, de Elias, é aprovada por Deus. E não é uma pessoa qualquer, Elias. É uma pessoa que está ordenada por Deus, direcionada por Deus para colocar Israel no caminho correto. Porque Deus queria, não é? Você vê lá Deus falando: bichinho de Jacó, quantas vezes eu quis recolhê-los,
Quantas vezes eu quis colocar no caminho correto e vocês não deram ouvidos? Os profetas falavam. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e foi e chegou a Berseba. No capítulo 18, 17 e 18, Elias vai para Acabe. Elias vai para Acabe falar com ele, com Acabe. Eu falei: Acabe, agora é o seguinte, vamos dar um checkmate nisso? Você levou o povo de Israel a adorar outros deuses, o Deus da Jezabel, outros deuses. Você levou a adorar Baal e você está firme nisso. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é Deus mesmo, quem é Deus de Israel. E aí ele faz a proposta lá, fala assim: vamos fazer 2 altares. Aí os sacerdotes de Baal orem ao Deus de Baal lá, e se cair fogo do céu e consumir o sacrifício e a água ali, ele é Deus, Baal. Agora eu vou orar ao meu Deus. Se ele fizer isso, ele é Deus. E ele faz isso. E realmente Deus aprova ali, cai fogo do céu ali na oferta de Elias, e os profetas de Baal ficam o dia inteiro se sacrificando, se retalhando, e não acontece nada. E realmente o povo fica pasmado com o que aconteceu ali. O povo de Israel acorda e fala: verdadeiramente o Senhor é Deus de Israel. E aí Elias toma a atitude ali de matar todos os profetas. E talvez na cabeça dele ele achou que tinha resolvido o problema ali. E agora o povo se retornaria para Deus. Acabe viu tudo isso daí acontecer na frente dele e falou: opa, agora esse daí vai se converter, esse aí vai ter que voltar. E não acontece isso. Acabe e Jezabel fala que vai matar Elias. E Elias sai correndo e vai. A Bíblia fala que ele teve medo. Olha só, o homem igual a nós, com medo. Fez tantas coisas ali, fez parar a chuva, fez cair chuva, fez cair fogo do céu. Agora tem lá no verso 20, lá se você ver no capítulo 20, não, desculpa, lá no 1 Reis, na 2 Reis, ele vai brincar ali com o poder de Deus até. Falo brincar porque o rei manda os capitães falar com ele, vai o exército, e vai o capitão lá, ele fala assim: olha, homem de Deus, ele fala: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu sobre vocês, e mata todo mundo. E aí vem outro exército: homem de Deus, ele fala: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e mata todo mundo. Brincou com o poder de Deus ali, né? Tanto como ele estava na presença do Senhor e sabia da vontade do Senhor, mas neste momento ele tem medo também, e ele sai correndo ali de medo, vai para outra cidade. Então, um profeta ousado que desafia um reino, desafia um rei, desafia uma rainha, e que mata os profetas do culto a Baal, que orou para não chover, e agora este homem está vulnerável, esse homem está com medo. Então, isso para mostrar que Elias, é interessante da Bíblia, que ela não esconde nenhum pecado, nenhuma fraqueza de ninguém. As igrejas muitas vezes escondem, né? Quando a pessoa peca, vão tirar esse, vão esconder, não vou falar para ninguém, vou ficar quieto, para que não cause escândalo. Mas a Bíblia, ela mostra todos os defeitos também. E Elias mostrou
que entrou praticamente numa depressão, fugindo da Jezabel. Aqui a revista vai falar que Paulo também enfrentou temores e fraquezas. Vamos ler lá, Romanos 7, 15 a 24. Romanos 7. Sete, do 15 ao 24. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo falando. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que está em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele fala dos desejos que tem no seu corpo, que muitas vezes ele quer fazer algo correto, mas o desejo impulsiona para o outro lado. Homens comuns, que têm os mesmos problemas que nós, que não eram deuses, mas Deus usa este homem falho, este homem fraco, este homem débil. Deus usa esta pessoa. Nós, muitas vezes, ficamos procurando pessoas bem-sucedidas, pessoas boas, com boa aparência, para que Deus use. E Deus talvez está usando aquele que você nem imagina. Elias aqui, um homem que vestia pele de carneiro, vivia no deserto, comia mel silvestre, quer dizer, uma vida totalmente regrada. Não tinha onde morar, mas preferiu morar ali no deserto. Cheio de experiência, né? Exatamente. Pessoa que se deixa, se entrega para Deus, igual o apóstolo Paulo falando de seus sentimentos, mas o que fez a diferença é ele se entregar para Deus. E aí ele vai falar que quando você se entrega para Deus, a sua carne, os desejos da sua carne, ela vai se apagando, até um momento que ela morre, os desejos da carne, e você não tem mais desejo por aquilo. Falou, acabou na minha vida isso, porque eu me entreguei para o Senhor, eu não dei espaço para o diabo.
O menino que você falou aí, realmente, quando eu cheguei aqui também, todos assustaram, né? Ah, vai vir um missionário aqui, né? A convenção mandou um missionário aqui para a igreja, que vai falar com a igreja aqui e tal, e quando nós vemos o rapaz na porta lá, fala, não, isso aí não, né? Não é outro, não. Um menino, 22 anos, que se entrega, fala para o Senhor que ele quer servir ao Senhor, e no pior local que seja, como Elias. Vai para um local, diz que vai para Manaus, Manaus pega um navio lá, de um dia, né? Sei lá quando ele falou, e depois pega um outro barquinho lá para chegar naquela cidadezinha, para pregar a palavra de Deus. E o mais importante do que pregar a palavra de Deus é você viver a palavra de Deus. Você está em contato com Deus. Por isso que Elias falou, em cuja face estou. Na presença de Deus, em cuja face eu ando com Deus. É você andar com Deus que vai fazer a diferença, irmãos. É você andar com Deus em todo o momento da sua vida. Aí eu paro. Você anda com Deus? Tem certeza que você anda com Deus? Nos seus negócios você anda com Deus? Quando vai fazer negócio com alguma pessoa, pensando em passar para trás, não está com Deus. Pensando em mentir, não está com Deus. Está com raiva, está com ira, não está com Deus. Chega brigando, não está com Deus. Olha lá o que é os frutos do Espírito. A pessoa que está com Deus, ela produz o fruto do Espírito. Ela produz fruto na vida dela. E o fruto que dá na sua vida é paz. Então você tem paz. Você pode estar lá no deserto como Elias, mas você está em paz. Não está te atormentando aquilo. Ah, eu queria estar num palácio, eu queria estar comendo as melhores comidas, eu queria ter um carro zero. Ele está em paz, ele está tranquilo, ele pode andar de bicicleta, ele pode ter um carro, ele está em paz, irmãos. Aquilo não, a falta daquilo não atormenta ele. Paz, amor, fruto, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Aí essas coisas, se você tem na sua vida, você está com Deus. Essas coisas têm que produzir na sua vida para você falar, em cuja face estou de Deus. Que tem muita gente aí que se diz que é profeta de Deus, que é isso e aquilo de Deus, e quando sai da igreja, você vê a família dele, você vê o que ele faz na rua, você fala, esse não é de Deus coisíssima nenhuma. Esse não é profeta de Deus aqui, nem na China, né? Isso. Sim. Exato. Então, Elias aqui ele tem medo, tem temor, como nós vimos aqui, e ele entra numa solidão. Ele vai numa caverna lá e pede para que Deus leve ele, que morra, né? Ele fala, solidão, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Tá? Então, Deus atendeu essa oração? Não, Deus não atendeu essa oração. E Deus vai falar que tem muita coisa para fazer com ele ainda. Tem muito trabalho para ser feito. E vai falar 3 trabalhos principais para ele lá. Que ele preparar um sucessor dele,
ungir o rei em outro país e ungir rei em Judá. Então ele tinha três trabalhos principais aí, antes de ir para o céu. Então Elias pede a morte, mas depois o Senhor, ele nem morreu, ele foi arrebatado. Um dos profetas que teve o caminho melhor aí, né? Nem sentiu o gosto da morte. Foi o homem que queria, não teve, né? Então esse clamor aqui, ele mostra que ele está numa solidão. E ele vai dizer, ele fala: só ficou eu, Senhor. Só ficou eu para batalhar lá com os profetas lá, com os 400, eu sozinho. Aí Deus vai falar: não, tem 7.000 pessoas na cidade que não dobraram seus joelhos a Baal. É um outro problema aí, que muitas vezes as pessoas acham que está sozinha, ela é a certa, ela é a melhor, que só ela faz a correta, ninguém mais faz, né? E só ela segue a Deus, que é o melhor jeito é o dela, só ela que segue a Deus. E Deus vai mostrar: não, tem muita gente aqui que me adora, muita gente aqui que eu estou me agradando no coração deles, né? E ele vai falar de injustiça e procuram tirar minha vida. O profeta Elias queixa-se ao Senhor pela injustiça que está sofrendo. Fiz tudo isso para Deus, agora estou sendo perseguido, querem me matar e eu estou sozinho. Né? Que a gente reclama para Deus muitas vezes que sofremos injustiça por alguma coisa, mas quem disse que seria do nosso jeito e da nossa forma? Elias, talvez naquela força de querer matar todos os profetas, ele achou que a situação estaria resolvida, e não resolveu. Que é o que eu te falo, piorou. Isso. Ali ele fala que está sozinho, que só ficou ele para batalhar com os 450, que na cidade toda todos os abandonaram, deixou ele sozinho. E aí Deus vai falar que tem 7.000 pessoas, né? Acontece de entrar nesse problema aí. Deus vai falar: ó, tem o Eliseu lá, vai lá conversar com ele. E ele está passando, Eliseu está com carros de boi lá, né? E ele chama Eliseu sai correndo e vai ao encontro dele, e larga tudo e vai com ele. E aí tem uma coisa, que muitas vezes, irmão, falta você convidar as pessoas. As pessoas estão querendo, você acha que é sozinho, que é só você, mas a pessoa está querendo também. É só chamar, um convite. Vamos lá na igreja? Vamos lá ouvir uma palavra de Deus hoje pela manhã? Vamos lá? Você não sabe o que se a pessoa está precisando, se está com aquele desejo, e vai. Não é? Igual você falou, Deus tem que abrir os olhos, sim. Mas você, se simplesmente fizer o convite, talvez já está fazendo a vontade de Deus aí na vida da pessoa. Você não sabe o que a pessoa está passando. Elias ficou irado por causa do zelo que devotava ao Senhor, ao culto monoteísta e ao seu próprio povo. Vingou-se da idolatria, matando os profetas de Baal. O ódio, né? Aquela raiva dele, aquela mudança. Ou o amor de Elias pelo seu povo, sabendo que a destruição estava determinada para o seu povo, mas o povo podia mudar essa situação, o rei podia mudar essa situação ainda, mas se voltasse para o Senhor, e ele queria essa mudança drástica do povo,
mas dependia do rei. Quantas coisas depende, né? Dependemos de prefeito, de governadores, dependemos de algumas decisões que eles tomam, pode afetar nossa vida para o bem ou para o mal. Acabe aqui afetou para o mal o povo dele. O povo dele estava indo por uma destruição. Pela persistência, e orou com insistência para que não chovesse, e orou de novo. Não sabemos ao certo quantas vezes Elias orou para que acontecesse seca ou chuva. Contudo, temos a certeza de que suas orações eram bater contínuo nas janelas do céu para que Deus fizesse valer a sua palavra diante do estado de desprezo e rebelião de Israel. Ele orava para não chover, para que Deus, que aquilo comovesse o povo, comovesse o rei. E talvez se aquela dificuldade fizesse o povo retornar para Deus, fizesse o rei retornar para Deus. Essa era a intenção dele. Mas isso não houve. Não aconteceu mesmo. O povo sem chuva 3 anos e meio, passando dificuldade, sem o que comer, sem as plantações, o povo vivia da agricultura daquela época, sem o seu sustento, mas o povo mesmo assim não volta para o Senhor, não se arrepende. Quantas vezes nós somos assim, cabeça dura? Deus está apertando você para que você mude o seu comportamento, mude as suas decisões, mude o seu caminho, mas você, por mais que está sofrendo, continua insistindo naquele caminho errado. Quantas vezes Deus fala, muda suas palavras, muda o jeito de falar com seu filho, muda o jeito de falar com sua nora, muda o jeito de falar com seu sogro, mas você continua insistindo naquele jeito, e aquele jeito está piorando cada vez a situação, e você acha que está melhorando e está piorando cada vez mais. A persistência na oração move o coração de Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a Ele que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus fala isso, que a insistência na oração, que ele vai falar da insistência na oração. Algumas coisas nós temos que insistir na oração. Talvez as pessoas tenham desistido de orar, cansaram de orar, mas algumas coisas Deus está te pedindo que você insista na oração. E essa persistência é que vai mover céus e terra. Talvez não é na primeira vez, mas é na insistência. Orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, como o Rogério leu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Quando o Senhor está no barco lá, né? E o barco está quase afundando lá, e eles chamam Jesus, Jesus acalma o mar e a tempestade, e todos, qual que é a pergunta ali? Quem é esse que até o mar e a tempestade lhe obedecem? Olha que interessante. Nós temos um Deus que a natureza obedece. Mar, animais, tudo obedecem ao nosso Senhor. E aqui Elias, ele ora para que isso aconteça. Por isso que nós não oramos para anjos, nós oramos diretamente para Deus, porque Ele falou que nós podíamos ter esse acesso direto a Ele. Toda a natureza
obedecem a Deus e não a minha oração, mas a Deus. A minha oração vai a Deus e a natureza vai obedecer a ordem de Deus, não a minha oração. Então, a minha oração é atendida por Deus e a natureza, ela obedece a Deus. No tempo de Moisés e Josué, o Mar Vermelho e o Rio Jordão renderam-se ao poder de Jeová. E Israel atravessou a terra em seca. Então são vários, você vai tendo vários episódios na palavra de Deus que a natureza vai obedecendo às ordens de Deus. Aqui coloca Moisés abrindo o Mar Vermelho, Josué abrindo o Rio Jordão. Depois tem outra passagem que o povo vai abrir o rio de novo. Em Jonas, aquele peixe grande obedece à ordem de Deus. A natureza ali naquele Jonas obedece à ordem de Deus, a tempestade. Então tudo vai obedecendo à ordem de Deus. Tudo está no controle de Deus. E Ele usa toda essa situação para fazer o homem se converter e se voltar a Ele. Ele pode usar o que Ele quiser, Deus. Exatamente. Então, irmãos, nós temos que orar também com persistência. Aqui fala muito da persistência da oração, na insistência, que ele orou com insistência para que chovesse. Pediu ao Senhor com insistência. Muitas vezes nós oramos com insistência só quando dói para nós alguma coisa, né? Quando tem alguém no hospital ali, aí a gente ora. A gente ora, pede para todos os irmãos orar, a gente ora. Mas alguns, infelizmente, só oram nessa situação. Mas essa oração tem que ser continuamente. Pedir ao Senhor. E Ele pediu aqui para o povo. Ele queria que alguma coisa acontecesse na natureza, que o povo voltasse para Deus. Ele queria que acontecesse, que o povo sentisse na pele a dor para voltar para Deus. Mas não foi isso, né? O povo continuou com a cabeça dura, né? Mas nós precisamos continuar orando, não deixar de orar. Elias orou com insistência e foi atendido. Sua oração satisfazia as aspirações divinas para a época, e nisso consistia também sua eficácia. Oração que produz o efeito desejado é feita por homens e mulheres sujeitos a fraqueza e sentimento. A fé ousada os faz derramar a alma, como um jorrar puro cristalino nos mananciais do poder de Deus. Irmãos, só finalizando aqui, a oração ela produz o efeito desejado. Mas o efeito desejado de Deus e não o seu desejo. Então, quando eu tenho uma oração que não produziu o efeito desejado eu acho que a minha oração é falha, eu acho que a minha oração é fraca, eu acho que eu não tenho esse contato com Deus que eu deveria ter. E não é bem isso. Eu acho que tem que ser uma oração por 300 pastores, por a igreja cheia, clamando, que Deus vai ouvir. O ser humano, hoje, ele ora como se fosse o centro das atenções. Tudo tem que ser dele, como a criança mimada. Se não receber, eu vou ficar sentado num canto emburrado, porque o Senhor não quis me dar. Eu tinha que ter a mesma atitude que Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, seja feita a sua vontade, Senhor. A minha vontade é esta. Mas se o Senhor não me der também, amém. Que esse é o melhor caminho. Que eu sei que o Senhor não tem feito, porque é o melhor caminho.
Elias aqui pensou que esse aqui seria o melhor caminho. Estava no plano de Deus, está na vontade de Deus, mas não surtiu o efeito que ele queria ainda para o povo, né? Porque o povo estava obstinado. Às vezes nós oramos por pessoas, queremos que pessoas sejam curadas, libertas, e nós temos que continuar orando e orando.